Fala tudo, fala mesmo, fala Rubão! Então está legal, viu? Show de bola! Obrigado por estar aqui mais uma vez acompanhando os nossos trabalhos, acompanhando a nossa programação, de olho aqui no Verdade Oculta, de olho no canal que traz para você as informações que você pode até não achar normal a princípio, mas depois que você acostuma, você vê que é a pura realidade, né? Muita gente nova chegando aqui no canal, então muito obrigado também. Você que é novo no pedaço, obrigado por estar aqui. Sempre um abraço às pessoas que estão no chat, e eu sempre digo que abraçando aqueles que estão batendo papo, sintam-se abraçados também aqueles que não gostam tanto de bater papo, mas que gostam de se encontrar aqui na nossa programação, tá certo? Então, agora aquele tradicional passeio pelos nossos grandes amigos e amigas que estão aqui acompanhando o programa. Entre eles, a Fabiana Silva. E para as meninas, então, a beijoca carinhosa. A Adriana Rosa também está na área. O Antônio Carlos de Oliveira, obrigado. Apóstolo Valdemir Jussai Diabo, ele é patrocinador do programa, muito obrigado. Apertem o gostei, né? Um abraço. RC Moedas, Henrique Farias, o CS Bike sempre por aí. Edinalva, obrigado Edinalva. Mr. Ferrari, ainda recalculando a rota, sempre acompanhando, muito obrigado. Especialista está na área. Samuel Eleutério, um abraço, obrigado. Matheus, um abraço, obrigado por estar aí. Ainda quem? Rubens, Diva Pereira, obrigado Eliezer. Também mais quem? Vamos pulando aqui, tem muita gente. Gideone, aquele abraço para você e para todos que estão com a gente. A Marina também está por aí. Obrigado, pessoal. Muito obrigado mesmo por estar aqui. Para todas as meninas, o beijo carinhoso aqui do Rubens e da Madinha, que está bem aqui na minha frente, batendo um papo também com você através do chat aí, acompanhando tudo. Obrigado às pessoas que já estão colaborando com o programa, isso é importante, viu? Para incentivar cada vez mais o Rubens a estar aqui. Você viu quantos vídeos tem no canal agora? Tem muitos vídeos, né? Daqui a pouco eu explico sobre como é a visão desses vídeos, daqui a pouco. Então agradeço agora ao Antônio José Queiroz, o Emanuel Bento Correia, o Adalberto César Fonseca e a Eliana Gomes Arruda, porque estão aqui também já colaborando com o programa nosso, tá certo? Com a participação também financeira ajudando o projeto. O programa hoje, gente, está recheado de informações e é claro que o Rubens vai aqui colocar a visão, a opinião do Rubens a respeito desses fatos que acontecem, tá certo? Vamos aqui dar uma boa varrida e uma boa enxugada em todas essas notícias para que a gente possa conhecer a fundo o que está ocorrendo no nosso país, no nosso planeta, tá certo? No planeta em que nós vivemos, mesmo que não seja nosso, né? Porque se apoderaram dele, mas vamos dizer assim, no planeta em que nós vivemos e que nós temos o maior carinho por isso, tá certo? Então o programa está começando porque tem muita coisa nova surgindo, não sei se você percebeu, mas o ano 2025 ele veio atropelando atropelamentos em cima de atropelamentos. É tipo uma revolução. Revolução é uma sucessão de fatos que ocorrem muito rápido, em um período curto de tempo. E agora está acontecendo não só uma revolução, mas também uma revelação, né, de tudo isso que está para acontecer, e a gente está em cima, cobrindo tudo, acompanhando, pegando aquele fiozinho que você puxa e vai desfiando, né, do início, no começo, de todas essas coisas que estão se desenhando este ano. Não sei se você percebeu, mas esse ano está se desenhando muitas coisas que vão aflorar daqui a poucos anos para frente. Você que assiste a gente, que acompanha, você que compreende a dialética aqui da gente falando, você vai ver isso acontecer, tá certo? Vai ver toda essa manobra que está começando a ser desenhada agora, começar a aparecer em cores vivas na sua frente, tá certo? Esses temas são muito novos, são temas muito diferentes, são temas que as pessoas talvez não compreendam a princípio, mas se prestar um pouco mais de atenção, vai pegar o fio do meal e vai compreender assim o que está acontecendo, porque é muito rápido, é rápido demais e está pegando as pessoas sem entender esse tipo de situação. Mas o Rubens está aqui, o programa hoje, se precisar, vai ser mais extenso, tá certo? Para que a gente possa definir melhor essas questões todas. O programa está começando, eu entrei 1 minuto e meio antes da hora hoje, né, para ganhar tempo aqui, para a gente poder conseguir discutir todos esses assuntos, que é muito interessante, o programa está muito, mas muito recheado hoje. Fala tudo,
fala mesmo, fala Rubão! Fala tudo, fala mesmo, fala Rubão. Pessoal sugerindo temas aí também, a Madinha já está anotando aqui para no final do programa a gente dar uma pincelada, tá bom, gente? Então fica à vontade aí para poder dizer se a Madinha recolher alguma coisa aí que ela achar interessante guardar, aí ela guarda aqui. E você que manda aqui um superchat ou o Pix e interrompe o programa com a sua mensagem, claro, a Madinha anota para o Rubens responder no final com o maior carinho também. Tá bom? Muito obrigado mesmo. Vamos à primeira matéria de hoje, para começar o programa morno e daqui a pouco esquentar mais ainda. Mas veja qual é o morno do programa para você entender o que vem pela frente. Olha lá, ó. Cientista alerta. Eugenia está novamente em alta. Gente, eu lancei um DVD uma vez, se eu não me engano, o número 17, e ele trazia um tabuleiro de xadrez gigante. Eu sempre cito esse DVD na live, porque ele traz uma ferramenta de entendimento muito interessante, uma analogia do que acontece na sociedade, ainda mais em períodos de revoluções, como o período 2024, 2025 até 2030. Entramos na fase dessas transformações sociais em 2023. Começou em 2023. 2024, com a entrada em cena da inteligência artificial, a porta foi escancarada. E 2025 está começando o pessoal a passar por essa porta, com essas transformações que culminam em 2030. Então é um período de extrema atenção, que as pessoas devem prestar atenção em tudo, não supor, não sonhar que isso é aleatório, porque não é aleatório. É tudo conjugado. Então no DVD sobre o jogo de xadrez, eu não sei mais se é o 17, porque já fazem muito tempo, eu não sei mais o número da Madinha também não lembra, mas ele tem um jogo de xadrez na capa. Foi justamente uma ferramenta de entendimento. E eu expliquei naquele momento, naquele DVD, eu expliquei como eles armam esse jogo de tabuleiro para que as pessoas vejam a coisa acontecendo, mas não saiba que aquilo é uma jogada armada, preparada, montada. Que aquilo vai culminar em algum momento com alguma coisa realmente drástica, entende? Parecem fatores aleatórios. Parece que não tem ligação uma coisa com outra. Mas quando a pessoa percebe que estava tudo ligado, que a trama foi fechada, aí já é tarde demais. Aí o engodo já foi preparado e as pessoas já foram envolvidas. Então vamos ler essa matéria aqui porque tem a ver também, ó. Cientista alerta sobre eugenia. Ela está novamente em alta. Sobre a eugenia, desde o DVD Prepare-se volume 1, o Rubens tem tocado nesse assunto. Mas como tem muita gente nova no canal, eu vou dizer para você, para quando acabar aqui o programa, você pesquisar sobre eugenia, o que é, tá certo? Pode procurar sobre Adolf Huxley, procure sobre o Malthus, do caos malthusiano, tá certo? Procure sobre essas pessoas da antiga, o Bulldog de Darwin, procure sobre essas pessoas mais antigas, que você vai ver qual é a essência, qual é o princípio da eugenia. E vai entender exatamente o processo de eugenia que está começando a se desenhar agora. Você entende? Então estão preparando uma cama de gato do tamanho do planeta, literalmente falando. Sabe o que é a cama de gato? Cama de gato é aquela brincadeira boba de criança, que um fica abaixado atrás do outro, e aí vem alguém que já está macumunado com ele, outra criança empurra esse. Esse está de costas, ele cai por cima do outro. É uma brincadeira boba de crianças. Chama-se cama de gato. O DVD é o 41. A Madinha escreveu aqui para mim. O 41 é o DVD que tem sobre o jogo de xadrez. Tá certo? O tabuleiro de xadrez. Então, uma cama de gato está sendo preparada. E são vários tipos. Olha para cá para você entender. São vários tipos de situações que aparentemente são diferentes, que são aleatórias, que não são ligadas, mas que no final ela converge para tudo isso, entende? Então é muito importante prestar atenção. Olha aqui, esse é um deles, é a eugenia. Vamos ler a matéria, pelo menos um trecho, para você entender melhor e o Rubens poder te explicar, tá certo? Olha aqui, ó. Genevieve é uma mulher, é uma cientista. Ela é professora de epidemiologia da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de Johns Hopkins. Em um artigo publicado na revista Nature,
Ela alerta que as teses eugenistas estão novamente ganhando espaço e que os cientistas precisam tomar uma atitude para barrar as perigosas ideias pseudocientíficas que tentam justificar o supremacismo de alguns indivíduos em detrimento de outros. O que significa isso, gente? Não é a questão do capitalismo pautada no dinheiro. Não é sobre isso. O que é uma questão capitalista pautada no dinheiro? O filho do rico, ele estuda na melhor escola, na melhor universidade. Então ele tem uma chance virtualmente maior do que qualquer pobre que não estuda em lugar nenhum. Então isso não é questão de eugenia, isso é questão financeira, isso é outra coisa. Não se fala disso. Não se fala de poder econômico, Silvinha, nem Márcia Barata, muito obrigado por colaborar sempre com a gente. Não se fala em poder econômico mandando filhos para estudar em escolas que são muito caras. Se fala deles, do sistema, considerar pessoas, seres humanos, inferiores a outro. Vê se você entende. Seres humanos considerados inferiores. Uma raça inferior, uma etnia inferior, pessoas que têm no DNA, em algum lugar do corpo, algumas deficiências que por conta da raça da pessoa, por conta da localidade dela, de onde ela mora, elas são inferiores àquelas. São o que o Rubens chama de que na consideração deles existem os bonitinhos e cheirosinhos, que são eles. Vê se você entende. O Rubens fala sempre essa frase aqui já há muito tempo, para você entender. Então, este conceito de que os mais capazes não é por conta de dinheiro para pagar para ter bom estudo, não é essa visão? Os mais capazes são os que vêm de uma linhagem digna, porque Deus, ou a natureza, que eles não acreditam muito em Deus também, então que a natureza deu a esses uma capacidade superior em relação aos inferiores. E esses inferiores são os indesejáveis. Os indesejáveis está sendo tema de uma série de vídeos que eu tenho feito no canal. A pena é que as pessoas não entenderam ainda, mas vão entender o significado disso. Não vão pegar a essência da coisa. E quando pegar, você vai ver como o negócio destrincha. Então, quando você para ver uma visão dessa aqui, como dessa cientista, você começa a analisar os fatos que estão acontecendo ao seu redor. E você percebe as nuances do que ela está dizendo. Ela está aqui denunciando que há um novo movimento de eugenismo em pleno início ou reinício ou reatividade no planeta. Vamos continuar seguindo. O movimento eugenista surgiu no fim do século XIX e propunha uma melhoria genética da população humana em duas frentes, incentivando a reprodução daqueles que são considerados superiores e impedindo a reprodução dos avaliados como inferiores. Esse foi o princípio, o que começou a nortear a ideia. Mas a ideia descambou para outras questões que você sabe, porque os eugenistas do passado viraram geneticistas de hoje. Olha qual é a ligação dessas coisas. Eugenistas do passado são geneticistas, o nome mudou para uma coisa mais bonitinha, mais aceitável. Mas os eugenistas do passado ficaram muito famosos por conta de experiências genéticas, por conta de experiências no laboratório com seres humanos e até mesmo através de incubação de doenças, de exposição das pessoas a sistema de radioativo, essas coisas todas. Várias experiências com seres humanos no campo da eugenia. Então não ficou só no princípio. Qual o princípio? Casa-se quem tem capacidade, segundo eles, com quem tem capacidade para ter mais filhos capazes. E não permite que quem não é capaz, quem é inferior, tenham filhos. Isso era feito em longa escala. Os Estados Unidos fez várias atividades de esterilização de mulheres, não só nos Estados Unidos, como também em muitos países, para poder conter outros seres que, segundo esses eugenistas, não são bem-vindos, vamos dizer assim, são os indesejáveis, essa é a palavra. Então, olha aqui, ó. O movimento eugenista surgiu no final do século XIX e propunha uma melhoria genética da população humana em duas frentes.
no início, incentivando os cheirosinhos a terem mais filhos e o que eles consideravam os fedorentinhos a não ter filhos. Não custa lembrar do nazismo que levou essa prática ao extremo. Só que não foi bem só casar. No nazismo não foi só isso. No nazismo você sabe que foram experiências terríveis, né? Em 1924, os Estados Unidos aprovaram a Johnson-Reed Act, uma lei de imigração para limitar a entrada de grupos étnicos menos desejáveis. Menos desejáveis são os indesejáveis. É tema de uma série de vídeos que eu estou lançando, até 2 por dia aqui no canal, porque eu estou lançando muito um atrás do outro, porque é a revolução que começou a acontecer e ninguém percebeu. A esterilização de adeptos também disparou. Entre 60 e 70 mil indivíduos foram esterilizados no país. E o mais surpreendente é que nos estados como a Virgínia, a esterilização continuou até 1979. Tá aqui, ó. Um século depois, ou seja, agora, recentemente, olha para cá, recentemente, o presidente Donald Trump está dizendo que há muito mais genes ruins em nosso país no momento. Ou seja, tem muitos genes ruins no país, ou seja, pessoas que a composição genética delas é desfavorável. O que é isso? Uma palavra puramente eugenista, cara. E eu fico triste porque você sabe que eu admiro muito Alex Jones. Mas Alex Jones agora segurado na última raiz que sobra desse abismo, para ele não cair do espenhadeiro, ele tá agarrado lá no escroto do presidente que não larga. Então ele sempre combateu o eugenismo, sempre o Alex Jones pegou na ferida da eugenia, mas agora tá assim com o Trump para não perder o que ele conquistou, né? E aí fica cobertando essas palavras horríveis do Trump, essas coisas horríveis que está sendo dito e que está sendo preparado, que é um processo de eugenia sem precedentes, tá certo? Olha ali, porque tem a ver. Não se consegue lograr êxito com o que eles pretendem, que é arredo, você sabe, se não houver um processo de seleção. É seletivo, o negócio não tem outro jeito, será na base da seleção. Você faz um grupo, cria um grupo e começa a colocar pessoas nesse grupo, os indesejáveis. O Rubens não fala isso a partir de hoje nem de ontem. Quem acompanha o trabalho sabe que desde de 2009, 2010, o Rubens vem falando. Quem eles não querem? Eles não querem esse grupo, não querem aquele grupo, não querem outro grupo e não querem aquele outro grupo. Eu tenho dado nome aos bois desde 2009, dos grupos que serão os primeiros a irem para o breu. E agora começou a se desenhar tudo isso de uma forma muito rápida. E eu não tenho dúvidas que até a virada de 2030 vai começar um processo já de classificação para pós-eliminação. Vai ouvindo o que você está... vai anotando o que você está ouvindo aqui, tá certo? Olha aqui, ó. Um século depois, o presidente Trump diz que há muitos genes ruins em nosso país no momento. Ele refere-se aos imigrantes e o governo pretende estimular que as mulheres brancas tenham mais filhos. E diz, se não nós mobilizarmos... aqui é a mulher dizendo, a cientista, se não nos mobilizarmos, haverá uma onda crescente de nacionalismo branco em vários lugares do planeta, ameaçando o progresso da ciência e a luta por um mundo menos desigual, escreve a mulher, a cientista que fez essa dissertação a respeito. Então aqui tem uma matéria um pouco até ampla, mas o importante é mostrar para você que realmente os eugenistas, eles estão agora começando a aparecer novamente, estão vindo com muita força, porque estão amparados por um aparato tecnológico sem nunca antes ter existido no planeta. É a primeira vez que tem a grande chance, a grande janela de oportunidade, como eles disseram, para levar a cabo e colocar em prática todas essas ideias. E quando você para observar e vai ouvindo o que o Rubens diz e anotando, isso não é aleatório, isso não é separado, isso é parte de um todo. E esse todo diz respeito a um procedimento sem precedentes, um procedimento maligno para levar toda a sociedade mundial a ficar a favor das práticas, a favor das ideias. E isso está começando a tomar um corpo muito grande, porque as minorias começam a ser destacadas. Quando começa a se destacar as minorias, começa-se também não só a destacar, mas lançar um foco negativo sobre as minorias. E é através das minorias que se logra êxito com o que eles querem no mais complexo e vamos dizer assim, para completar a coisa toda.
são as minorias, porque cada pessoa, de um jeito ou de outro, ela faz parte de uma minoria. E se não fizer, eles colocam as pessoas, mesmo não fazendo parte, como se fizesse dessa minoria. E aponta essa minoria para a maioria. Então coloca a maioria contra a minoria. Só que a minoria, ela não é uma minoria única e exclusiva. Porque cada um da maioria, sendo também desses que eles não pretendem mais manter, porque são indesejáveis, para eles também classificam essa pessoa em uma minoria. E vai a minoria por minoria sendo abatida. Essa tática, essa prática não é nova, ela é muito antiga. Então, desta forma, nós estamos vendo isso nascendo em 2023, 2024, 2025. E isso não vai demorar muito tempo acontecendo. Então, eu acredito piamente que 2030 será um ano muito, vamos dizer assim, preponderante para essas coisas estarem todas em evidências. E os vídeos que eu tenho gravado e lançado todos os dias aqui no canal, eles mostram isso detalhadamente, entende? Com nomes fictícios que eu tive que criar, empresas fictícias, nomes fictícios, mas quem entende a coisa percebe a realidade que está no corpo, a carne que está ali naquele esqueleto, percebe a fisionomia daquilo tudo, porque é muito emblemático. E você pode parar para analisar cada coisa que é tratada nos vídeos do Verdade Oculta, nos vídeos diários. Você pode analisar e buscar hoje na internet que você encontra o fundamento para todos eles, inclusive em relação a essa visão aqui da eugenia. João Batista mandou R$50. João Batista. Obrigado, João Batista, por essa força maravilhosa. Que nosso Pai Celestial abençoe. Wilson Leonardo Dias mandou R$5. Que Deus tenha misericórdia de todos nós, pois o futuro é sombrio. O futuro é sombrio, né? Já dizia a música aqui no início, né, irmão? Então, obrigado aí pela força também, viu? Que o nosso Pai Celestial abençoe você, rica, poderosa e abundantemente, todos aqueles que estão aqui conosco, né? Carlos Alberto Custódio, sempre ajudando a gente também, Eliana Gomes, Adalberto César, Emanuel Bento, Antônio José. Muito obrigado, pessoal, pela força que está dando aqui no projeto. Então, gente, sobre essa questão de eugenia, é interessante que a seleção dos que merecem, os que não merecem, ela começa a ser delineada. Aí você vê, por exemplo, uma lei que já tem em 7 países do mundo. O mundo tem centenas de países, tá certo? Mais do que uma centena. Agora, em 7 países já tem a lei da morte assistida. E a França está discutindo o assunto da morte assistida, está neste momento discutindo este assunto. O Brasil, olha para cá, olha para cá. Ainda bem que eu tenho aqui a Silvinha, tem a Márcia Barata e outros amigos que mandam matérias para cá porque são vigilantes da notícia, né? O Brasil está dando pontapé inicial, segundo o ministro, também para esta proposta. Já já nós vamos ler a matéria aqui, ó, sobre isso. Então você fica de olho. Nosso programa é cada minuto, é importante você prestar atenção. Bate papo no chat, mas preste atenção e depois, se possível, assista novamente a gravação, viu? E quem já está vendo gravado, veja novamente, porque é muito importante prestar muita atenção nos detalhes do que o Rubens fala, porque são muitas informações, elas ficam na minha cabeça, eu organizo de uma forma aqui do que eu aprendi na comunicação há tanto tempo, para colocar em linha de produção, mas mesmo assim pode se parecer ou transparecer um tanto complicado, dado ao volume imenso de situações que estão ocorrendo neste momento e que as pessoas não imaginam e acham que é desconexas. Para você ter uma ideia, o pessoal está até pedindo para falar de El Salvador, que é muito contundente. O ministro, o enviado do Trump, foi semana passada, o mês passado, lá em El Salvador, para poder ver o que aconteceu, o resultado do que aconteceu, do que começou com eles. Que começou com eles. E ficou maravilhado. E pelo jeito vai levar também ou pelo menos se espelhar nisso, porque o motivo de ter ido lá foi esse, levar também essa doutrinação criada em El Salvador também para os Estados Unidos. Isso aí é assunto para manga, meu irmão. Isso é assunto para é assunto para manga, paletó, calça, para tudo. É um assunto imenso. Então, gente, começa com a eugenia, porque eugenia significa separar uns em detrimento de outros. Se você for falar em eugenia e você lembrar do que o Rubens fala de uma linha no chão, você vai ver justamente esta imagem. De um lado, os que se acham os melhores e que têm mais condições. Não é financeira, gente, não é só isso. Entende? É superior a isso. E do outro lado, os que não têm condições, nem financeira e nem genética. Então, é dividir
em classes, não castas sociais, por conta de fator financeiro de capitalismo, não. Mas dividir justamente em quem fica, quem vai. Porque são 500 milhões que ficam. Oi, É Stefano. verdade, Rubão. Quem controla a informação, controla a mente da população. Uma boa noite a todos. Falou e disse, Stefano, porque a comunicação que você faz livre igual essa aqui, ela é despretensiosa. Mas quando a comunicação atende critérios de interesse superiores, voltados a domínio, poder, controle e grana, aí você viu como a coisa funciona. E é assim que a mídia mundial funciona já há muito tempo. Falando para os de baixo o que os de cima querem, ter interesse que os de baixo aceitem como verdade. Tá certo? E nós vamos aqui lutando contra a maré, tentando se desvencilhar das torrentes contrárias, porque se você está num rio e está nadando contra a correnteza, de um lado de lá tá vindo tronco de árvore, tá vindo tudo quanto é coisa em cima de você no rio, e você vai aqui se desvencilhando. E é o que o Rubens tem feito aqui, principalmente agora também nos vídeos diários que nós estamos colocando, entende? É desvencilhando desses troncos que vem descendo corrente abaixo que nós estamos nadando corrente acima. Então, gente, a questão da eugenia, é interessante parar para você observar isso, porque ela é a metodologia de segregação. Ela é a metodologia de separação. Ela é a metodologia de mostrar quem é e quem não é. Quem tem, quem não tem. Quem merece, quem não merece. Mas nem tudo passa pelo fator financeiro. Nós estamos acostumados, por conta de sobrevivência, por conta de dificuldade, nós estamos acostumados a ver sempre da ótica financeira. Mas neste caso, não é exatamente pelo financeiro. Vê se você entende o que o Rubens está falando. Eles têm um planeta. Olha para cá. Eles têm, olha aqui a consciência deles, não é a sua nem a minha, é a deles. Você quer colocar o óculos do filme e eles vivem? Então coloca aí na cara. Eles têm um planeta, é deles. E este planeta deles é finito. A quantidade de bauxita que eles tiram do chão para fazer panela, para transformar em alumínio, para fazer tudo que é de alumínio, é imensa. A quantidade de ferro, manganês, de tudo enquanto é elemento que tem na Terra para fazer as coisas, a necessidade com esse monte de gente que tem, é muito grande. É a visão deles. Então eles merecem, porque eles são os que vêm do lado da eugenia. E outros não merecem compartilhar, porque para eles o planeta é finito. E claro que é, mas essa finitabilidade do planeta é imediata. Então eles estão trabalhando muito rapidamente para poder resolver o problema que eles dizem que é um problema do mundo. Mas eles que criaram esse problema, evidentemente, até com a Revolução Industrial, e é um problema que eles acentuaram e que eles potencializam esse problema, mas que não é tão problema da forma como eles querem, como eles dizem. Então, se eles têm um princípio de atuação, é nesse princípio que eles vão se agarrar. E o princípio da eugenia é o abridor de alas para ele, porque a partir daí começa a classificar os indesejáveis. Os indesejáveis são aqueles que vão estar com score baixo. Você sabe que na China, que é um país modelo moderno do que não presta, nesse sentido de organização contra a população, de opressão popular, de controle, de domínio, a China é um exemplo para o mundo todo, tanto que São Paulo está copiando a China em tudo. São Paulo está cada vez mais parecendo a China. E esse score social, que é o que diz se você é desejável ou indesejável, se você tem a torneira aberta ou a torneira fechada, esse score social, claro que faz parte de um processo de eugenia. Porque é assim que eles veem as coisas. Mas não é só na questão de score social. Isso vai de A a Z. Isso aí percorre o mundo, dá 10 voltas e continua ainda circulando, porque é algo muito grande, é muito imenso, é algo assustador realmente. Então, a primeira matéria que eu escolhi para hoje, sobre eugenia, ela mostra realmente que a eugenia está de volta. Os eugenistas do presente, os neo-eugenistas, estão com a carga toda e vão trabalhar para colocar em prática o intento deles. É bom a gente estar alerta, atento para conhecer, porque conhecendo você consegue se desvencilhar. É a teoria que o Rubens fala sempre da gazela e da leoa. A gazela olha para baixo comendo, a leoa vem sorrateira pela savana e a gazela não vê quando a leoa dá o bote. Mas se a gazela olhasse um pouquinho para cima, não deixasse de lado só a comida, ela veria que a leoa está se aproximando e daria tempo de fugir. É o caso nosso.
tudo. Fala mesmo. Fala, Rufão. Quando você vê países discutindo morte assistida, países discutindo eutanásia e esse tipo de lei, você para observar que é algo polêmico. E se fosse, é o que a Madinha sempre fala para mim, se o mundo fosse igual cantou Louis Armstrong, um mundo azul, tudo é maravilhoso, as coisas todas cooperam para o bem da sociedade, o governo eleito pelo povo que é o bem da sociedade, as grandes corporações que mandam no mundo não estão interessadas em lucro, nem em ter o planeta só para elas, mas estão interessadas no bem-estar social, né? As grandes instituições de filantropia estão querendo o melhor para a sociedade. Se fosse dessa forma, seria perfeito. Mas não é dessa forma e você sabe. Então, quando você vê notícias como essa daqui, ó, você abre os olhos. Isso aqui é do dia 25 de maio. Você sabe qual é o dia 25 de maio? Dia 25 de maio é hoje. É uma matéria super atualizada. É do dia 24, dia 25. Olha ali para você ver. Está aqui nesse canto. Ó. Olha aqui, ó. Novo Código Civil abre brecha para debater eutanásia, diz Salomão à CNN. O texto regula a reprodução assistida e o direito do cidadão para além-morte. O texto ainda não fala abertamente de eutanásia, mas, segundo Salomão, ele abre esta possibilidade e empurra a questão para o Congresso, para que o Congresso decida sobre isso. O projeto do novo Código Civil pode abrir margem para que o Congresso Nacional discuta a regulamentação de um tema ainda considerado tabu na sociedade, a eutanásia, também chamada de morte assistida. Olha aqui, gente. Se você parar para ver os vídeos que nós temos feito aqui no canal, eu não tinha visto essa matéria hoje, nem ontem, nem anteontem. Essa matéria eu recebi hoje. Hoje eu vi essa matéria aqui às 7 da noite para compor o programa. Mas nós já falamos disso aqui nos vídeos que estão no canal. A questão envolvendo essa morte assistida, como ela começa e onde ela termina. Vê se você entende. Porque se fosse tudo para o bem da sociedade, então a pessoa teria a liberdade dela própria de decidir se ela prefere estar viva ou se prefere que o médico a ajude a morrer, que é o caso da morte assistida. Só que a intenção que está por detrás disso, pelo que demonstram não só a história do passado, mas a conjectura do que eles estão preparando, não é benéfica, não é pura, não é movida por amor, por compaixão, ou até por dar liberdade às pessoas de decidir o que elas querem. Mas é gancho para contar um conto, aumentar um ponto. É para um trampolim, para avançar um pouco mais, colocar mais um degrau mais tarde e o povo já aceitando o primeiro degrau, o segundo fica mais fácil. Tudo isso está detalhado nos vídeos que estão no canal. É só você entender a dialética deles. Se você não entender a dialética deles, você vai ficar boiando igual eu ficava boiando quando ouvia o doutor Enéas no começo. Quando eu ouvia o doutor Enéas falando, eu ficava boiando. Eu só sabia que ele era engraçado, mais nada. Mas depois, claro, não teve como não prestar atenção no que o homem dizia. Então é a mesma coisa. Se você parar para prestar atenção, você vai pegar direitinho, tá certo? E eu tenho certeza que você é PhD e que você consegue captar o que está na programação nova, tá certo? Então, olha ali, ó. O projeto do novo Código Civil pode abrir margem para que o Congresso Nacional discuta a regulamentação de um tema ainda considerado tabu na sociedade, a eutanásia, também chamada de morte assistida. A avaliação foi feita pelo vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Luiz Felipe Salomão, à CNN. O ministro presidiu a comissão de juristas que discutiu a elaboração, o texto e agora nas mãos do Senado. Para defender a importância da atualização do Código Civil após 10 anos, Salomão diz que o projeto regula questões que vão desde antes do nascimento, como a reprodução assistida, até depois da morte, como a doação de órgãos. E aí ele segue dizendo, e aqui mais embaixo ele vai falar isso. Ó. No caso da morte assistida, a comissão de juristas optou pela cautela e não previu dispositivos específicos a esse respeito. Aí ele diz, sobre a eutanásia, ficou uma porta aberta na proposta, justamente para o parlamento verificar a conivência
de avançar neste texto, conveniência de avançar nesse texto, e como vai tratar deste tema muito relevante para a evolução da sociedade, um tema importante para a evolução da sociedade, palavras do ministro Salomão, que falou sobre a brecha aberta pelo novo Código Civil, Código Brasileiro, abrindo porta para eutanásia e morte assistida. Fala tudo, fala mesmo, fala Rufão! É verdade. Muito obrigado por você estar acompanhando aqui o programa, ajudando a gente, né? Stefan Silva, João Batista, Carlos Alberto Custódio, Eliana Gomes, Alberto César, Adalberto César, Emanuel Bento, Antônio José Queiroz. Muito obrigado aqui pela força que tem dado aqui ao projeto. Agora tem mais informação porque é uma atrás da outra, né? OMS aprova Tratado Internacional Histórico sobre Pandemias para evitar a repetição de erros da Covid. Então agora já estão dizendo que eles reconhecem que teve erros na Covid. E agora a OMS ela está aprovando o tratado do qual o Brasil é signatário, ou seja, o Brasil acompanha, o Brasil obedece, em que a OMS agora ganha poderes superiores aos próprios governantes do país em questão ou em momento que haja uma pandemia. Então veja se você entende o que começa a acontecer. Você lembra da Copa do Mundo no Brasil? Você lembra que a FIFA mandou no Brasil mais do que o presidente na época? Você lembra, logo depois da Copa do Mundo, você lembra do Comitê Olímpico mandando no Brasil mais do que presidente da República na época? Então você lembra que qualquer motivo desses é motivo para essas instituições mandarem mais do que o governo brasileiro. E agora, em caso de pandemia, o governo brasileiro não só atende os apelos da OMS, mas como ele abre as portas para a OMS gerenciar todas as atitudes em relação a conter a doença. Não é conter a doença exatamente com um antidoença, não é um antídoto para a doença. São manobras políticas, determinações em relação às pessoas, obrigações em geral para as pessoas ou proibições para que a doença não se propague ainda mais. Então, vai vendo a costura da coxa de retalhos, porque você não vai nunca mais imaginar que é uma coisa que acontece aqui aleatória e outra acontece lá no sudoeste, que também é aleatória, tá certo? Vai vendo como se fecha a cortina. Após mais de 3 anos de negociações, um tratado internacional sobre a prevenção e o controle de pandemias foi adotado nesta terça-feira. Não só controle, mas também prevenção, tá certo? Antes de acontecer. Aliás, antes de acontecer é o preditivo, né? É o processo preditivo do qual nossos vídeos que estão no canal estão tratando disso amplamente. São vários vídeos que eu já lancei, estão aqui no canal, tratam disso amplamente. São leis preditivas, as ações preditivas. As ações preditivas não serão apenas em caso de doença ou de pandemia. Ações preditivas contando com algoritmos de reconhecimento facial, com todo o aparato que tem para reconhecer as pessoas. Esses dispositivos preditivos estarão prontos muito em breve para acionar qualquer pessoa em qualquer âmbito e até no judiciário, mesmo sem a pessoa ter cometido nada de errado, apenas pelas questões envolvendo os algoritmos estarem coletando e ainda catalogando e ainda nomeando vida pregressa de uma por uma das pessoas brasileiras ou do mundo todo, para poder, antes da pessoa fazer coisas erradas, eles já saberem quem é que está para fazer. É o processo preditivo que será parte em longa escala de todas as atividades humanas no planeta muito em breve. Então, toda vez que você vê algo do preditivo, você já sabe que se alinha com isso. Se você não está entendendo, comece a ver os vídeos do canal, que você vai começar a pegar item por item de tudo aquilo que está lá espalhado, como aquela música do Chão de Giz, espalhados pelo chão, do Zé Ramalho. Está tudo espalhado pelo chão. Você vai catando, vai olhando, vai vendo, vai enxergando e vai aprendendo a seguir a trilha de milho ou de pedacinho de pão que o Rubens vai deixando pela floresta, viu? Pela floresta do entendimento do que se não pode realmente abrir totalmente. Aí você vai ficando ligado que você entende. Tanto que tem um livro nosso fazendo o maior sucesso porque aquele traz de A a Z.
O livro traz tudo de A a Z. É o segundo volume, é o livro 2. O 1 acabou, não tem mais. É o livro 2. Você escolheu o tema, inclusive. É sobre aquelas coisas que quase não se pode mais falar, mas que são altamente secretas, né? Daqui a pouco eu dou uma palhinha sobre isso para você entender melhor. Mas o livro traz a escolha do pessoal do Verdade Oculta. Nós fizemos uma enquete. As pessoas escolheram essa matéria, tá certo? Entre outras que foi sugerido. E o livro saiu do jeitinho que você pediu, só que com muita coisa que você nem imagina. Muito interessante o livro. Vale a pena dar uma olhada. O link está na descrição aqui do nosso canal. Mas voltando aqui ao assunto, gente. A Organização Mundial de Saúde, ela consegue agora, em nome do que é legítimo, do que é melhor para a sociedade, em nome do que é esperado por todos, ela consegue agora aprovar, então, essa ação especial em caso de pandemia. É o Tratado Mundial das Pandemias, colocando a Organização Mundial de Saúde como a líder em decisões, em ações, em todos os lugares que são signatários, como, por exemplo, o Brasil é signatário. Então, o que se fala e que se comenta é que no passado houve a pandemia e os países não estavam preparados para receber a pandemia. Agora não, agora vai ter uma comitiva, vai ter uma recepção apropriada para as pandemias quando elas chegarem. Então, prepara o lombo, porque lá vem couro. A Assembleia está pronta para adotar uma resolução. Não vejo nenhuma objeção. A resolução foi adotada, declarou o presidente das Filipinas, Ted Herbosa. Ele diz: este acordo é uma vitória para a saúde pública. A ciência e a ação multilateral. Ela vai permitir coletivamente proteger melhor o mundo contra futuras ameaças de pandemia, disse o diretor-geral, o Tedros, tá certo? Em um comunicado à imprensa. É um grande dia hoje, é um dia histórico, disse ele. Aí vai a matéria toda aqui elogiando, e é claro, a mídia aqui tecendo vários elogios e várias emoções positivas a respeito do novo Tratado Internacional Histórico sobre Pandemias para evitar repetição de erros que ocorreram em 2020. É uma embalagem maravilhosa, todos compram, todos aceitam, é um presente fenomenal para a humanidade. E a humanidade está aí pronta para receber esses presentes porque a mídia já prepara as pessoas para isso mesmo. Fala tudo, fala mesmo, fala Rufão! Interessante, gente, você observar. Olha para cá que você vai entender o que o Rubens está falando. Nós estamos vendo acontecer algo há já 2 anos lá em El Salvador, e que vem se intensificando a cada dia, que é um retrato muito fiel dos próximos momentos da humanidade. Então, quando você vê, olha para cá, quando você vê os vídeos antigos de Stalin sendo aplaudido e que os aplausos não acabam, é uma multidão, é gente que não acaba mais aplaudindo. Quando você para ouvir os discursos do Adolf, lá da Alemanha, aquele nome que nem é bom falar porque os algoritmos não permitem, mas quando você vê os discursos antigos do Adolf na internet ou na televisão, você vê a multidão que aplaude ele. Você vê como aquele homem era um líder daquela nação. Quando você vê o Mussolini, é a mesma coisa. Quando você vê Mao Tse-tung falando, 99% da sociedade aprova as atitudes deles. Então, você acha que ao longo da história alguma coisa nesse sentido muda? Não muda. É por isso que em El Salvador, o Habib, esqueci o nome dele agora, Caleb, sei lá o nome dele, esqueci. É por isso que lá ele tem 99% do apoio da população. A população toda apoia, porque o que a população enxerga. A população em geral, eu vou te dizer uma coisa. Na hora que acontecer outra pandemia, é a repetição do que eu já disse antes de acontecer aquela de 2020. Não queira estar no meio do gado. O pior lugar para você estar é no meio do gado. Eu falava isso antes de 2020, você lembra? É o pior lugar para você estar. Você pode estar na frente do canhão, na frente da bomba atômica, mas não queira estar perto do gado. Porque o gado é complicado. O tema da live hoje é esse aqui, e não é à toa. Tá certo? Quem controla a informação, controla a mente da população. Você vê
91% da população de São Paulo aprova a Smart City, aprova a cidade dos 15 minutos, aprova a questão tecnológica, doutrinando todas as diretrizes da sociedade naquele local. E alguns municípios também de São Paulo estão levando também o Smart City, que aí no caso é Smart Sampa, também para Smart Campinas, Smart São José dos Campos e aí vai. Então, quando você vê coisas desse tipo, que a população toda está apoiando, quando você antigamente achava que o mundo era azul e que as coisas todas cooperavam para o bem daqueles que fazem o melhor pelas pessoas e pela própria terra, tá certo? Você achava isso perfeito. Mas hoje, com a mente que você tem, quando você vê a sociedade toda aprovando, o que você faz, na verdade, é parar para observar melhor aquela coisa. É fazer uma análise, não é nem criticar, mas é analisar melhor. Por que será que a unanimidade ela consegue ser atingida dentro desses parâmetros? Se você parar... Dimas Silva mandou R$5. Sempre ajudando, Dimas. Obrigado, irmão. Muito obrigado mesmo. Se você parar para observar que a doutrinação popular ela é uma peça-chave, ou seja, conseguir apoio popular para que o que tenta fazer é uma peça-chave, ela funciona muito mais poderosamente do que qualquer arma, tá certo? E quando você para observar e percebe que as pessoas que compõem a sociedade em geral, que são levadas a ter um tipo de visão de acordo com aquilo que ela é doutrinada, e que isso gera, para quem não faz parte desse grupo, um certo desconforto de estar até perto ouvindo o que eles falam, tá certo? Quanto mais convivendo. E para observar, gente, que esse poder imenso que tem o meio de comunicação para poder convencer as pessoas de que aquilo é certo a fazer, você soma a esse ingrediente algo muito simples, que é a curta visão da sociedade. A sociedade tem uma visão de longo alcance ou a sociedade, em geral, tem uma visão muito curta? O que você entende? Quando você tem uma visão mais apurada, igual você tem, você tenta conversar alguma coisa que você sabe, pelo menos com alguém da sua família, com alguém do seu trabalho, com alguém da sua escola, com alguém próximo de você. Vê se a pessoa que vai te ouvir, se ela consegue continuar te ouvindo ou até te formular uma pergunta, mesmo que seja em contra-resposta ao que você fala. Mas vê se ela tem condição, pelo menos, de fazer uma argumentação contrária. Você vai ver que os casos de pessoas que vão fazer uma argumentação contrária ao que você está dizendo é desse tamanho. Agora, os que não vão te dar ouvido, os que vão sair andando, os que não vai ter interesse nenhum no que você está falando, que é um assunto que não interessa, você vai ver que é 99,9%. Então, nesse momento, você não precisa fazer uma pesquisa, um IBGE, alguma coisa de Ibope, opinião pública, para saber que do seu lado a sociedade pensa dessa forma. E que se do seu lado ela pensa dessa forma e age dessa forma, também ao lado de qualquer outro, tá certo? Em todas as regiões do Brasil e do mundo, é a mesma coisa. As pessoas têm uma visão muito curta, é visão curtíssima das coisas. Então, quando chega alguém, igual em São Paulo, que câmera de segurança está fazendo reconhecimento de todo mundo que não presta. Mas quem é que não presta? E não presta para quem? Quem decide quem não presta? Mas quando você para poder ver que essas pessoas acreditam que isso é para o bem delas, inquestionável, e não tem como falar nada contra, porque 91% da população apoia, você fica com a pulga atrás da orelha. Quando você vê, por exemplo, em El Salvador, 98% da população que apoia as atitudes do presidente, você pensa, peraí, só de colocar... Embora El Salvador é um bairro, né? Em relação ao Brasil, né, estudante de inglês? Obrigado por estar aí dando essa força aí, viu? El Salvador é um bairro de São Paulo, é Campinas, vamos dizer assim, né? É bem pequeno. Mas quando você vê que uma liderança no local desse, seja pequeno ou grande, mas consegue apoio de 98% da população, você vê que é algo muito... Ainda mais falando de quê? Não estou aqui menosprezando não, gente, mas pô, o Brasil é um país monstro, é um continente inteiro o Brasil, é um país de dimensão continental, tá certo? E aqui você sabe que tem pessoas
Porque onde tem mais gente, tem melhores jogadores de futebol, porque a quantidade é muito grande, a chance é muito maior. Pessoas intelectuais, artistas, enfim. Não se compara nesse âmbito da questão da proporção. Mas quando você observa que mesmo no local pequeno, as pessoas não pensam tanto, mas logo apoiam por conta de uma atitude, você vê que é muito poder na mão de um homem, embora seja um país pequeno, eu insisto, mas é muito poder dado sobre aquela própria população para um homem quando tem 99% de apoio. É algo complicado. A partir daí ninguém sabe o que pode acontecer. E vou te dizer uma coisa, a metodologia, se você olhar a grosso modo, se você olhar de repente, se você não parar para prestar atenção, você cai de 4. Você fala, pô, vou me ajoelhar aqui porque isso aqui é uma coisa maravilhosa. Mas se você parar nas entrelinhas para dar uma olhada melhor na coisa e saber de onde veio, por que veio, como está acontecendo, você não vai mais pensar só no feito do que deu o resultado ou no resultado deste feito. Você vai pensar na origem disso, na cadência disso, na sequência disso, na consequência disso e onde isso vai parar depois. Com essa aceitação que começa no local e depois se espalha para outros. É só a notícia chegar até outros lugares que a aceitação em outros lugares vai lá em cima. Mas é naquela metodologia do que o programa começou hoje. É eugenia, é seletividade, é uma questão de selecionar, é uma questão de colocar do lado de lá uma minoria que todo mundo rejeita, que ninguém gosta, que ninguém quer, e fazer o que for possível com aquela minoria. Isso em nome de resolver o problema da maioria, hoje, agora. 91% da população de São Paulo aprova o Smart Sampa, indica estudo. Você precisa ver os vídeos que eu tenho lançado aqui, mas vê com atenção, viu? Não vê olhando assim como se fosse uma fábula, como se fosse uma piada, como se fosse uma bobeira, ou como se fosse uma ficção científica não, porque senão você se atrapalha. Olha lá com atenção. Segundo a administração municipal, o programa Smart Sampa é formado por mais de 25 mil câmeras instaladas em pontos estratégicos da cidade, em especial nas áreas de divisa com outras cidades. O sistema tecnológico de monitoramento inteligente por câmeras é o maior da América Latina. Do total, 4 mil câmeras contam com a tecnologia de reconhecimento de placas de veículos. Os equipamentos têm algoritmos capazes de fazer reconhecimento facial, ler placas de veículos e emitir alertas de invasões, vandalismo e furto, por exemplo. O sistema está integrado ao banco de dados de pessoas desaparecidas. O banco de dados de foragidos da Justiça está sendo conectado ao Cortex do governo federal para acesso a placas de veículos com registro de roubo e furto. Então, quando fala em veículos com roubo e furto, a minoria não está incluída. Peraí, roubo e furto de carro, eu não roubo, eu não furto. Não está incluído, né? Mas espere que os carros que estão atrasados também você acha que vai escapar disso. Carro que você não pôde pagar, que você comprou, que é seu, mas que você não pôde pagar o IPVA dele esse ano, a licença, alguma coisa. Espera para ver também se você não faz parte de uma outra minoria que sempre é incluído depois. E outros, né? Então você vai observando e para observar o seguinte, o Brasil, esse país enorme, ele tem sérios problemas aqui com a questão envolvendo a violência, que parte não do princípio de um louco aqui, um bandido ali que vai roubar aqui um carro, que vai roubar, mas de uma coisa que você sabe que tem no Brasil e que é exatamente o que não tem mais lá em El Salvador. Lá não tem mais, tá certo? E não tem mesmo. Acabou. Agora, aqui no Brasil eles nem comentam sobre aquelas coisas. Você vê como é que eles arranham a superfície? Tanto que o presidente de lá, ele falou que no Brasil aqui não tem como resolver porque aqui é unha e carne, faz parte do processo. Ele falou isso, não foi eu que falei. Foi ele que falou em discurso público. Disse lá que aqui no Brasil não se resolve como se resolveu lá, porque aqui está entranhado, né? Tá tudo no mesmo grupo. Palavras do presidente. Alô, seu YouTube, palavras do presidente, não fui eu. Presidente lá de El Salvador que declarou isso, está na internet aí, qualquer pessoa que quiser procurar vai encontrar as palavras dele falando a respeito aqui do Brasil em situação do que ocorreu lá com ele, do que ele resolveu lá, aquele problema, e que aqui, segundo ele, a dificuldade é essa. Agora, quando você para observar, gente, o que eu quero dizer aqui para você é sobre isso, que tem uma aprovação quase que unânime da sociedade, você para pensar e observar que isso faz parte de governo populista. O governo populista, essa característica de governo populista é a característica do governo que quer tomar para si a opinião pública, porque com a opinião pública do lado desse governante, ele faz o que ele quer. Ele é Deus.
Ele tem todo mundo a favor dele. Assim aconteceu com Gengis Khan. Assim aconteceu com o rei Davi, lá na Bíblia. Assim aconteceu com Mao Tse-tung, lá na China. Assim aconteceu com esses caras todos do passado. Alexandre o Grande, com 25 anos, dominando o mundo inteiro. É esse tipo de aprovação. Isso é muito perigoso. É por isso que, não na prática, mas na teoria, o país tem três representações de comando. É o executivo, legislativo e judiciário. É para proteger, entre aspas, para proteger exatamente disso. Entende? Para não deixar a concentração de poder e apoio na mão de um só. Porque senão a tirania, ela fica em volta rondando. Sabe como é que é? A tirania, ela é igual o capeta. Ela fica rugindo como leão ao derredor. E a qualquer momento, a tirania traga. Porque é um poder muito grande na mão de poucos. Isso é muito complicado. Isso é algo que a sociedade deveria perceber que é muito nocivo. Então, a todo momento que tem uma unanimidade em função de uma liderança, de um projeto, de um programa, de um governo, ou de um governante, ou de uma autoridade, ou de uma pessoa pública, é importante as pessoas que estão despertas prestar mais atenção neste caldo. Fala tudo, fala mesmo, fala Rufão! Você vai querer ouvir o que eu tenho a te dizer até o final. Isso porque o que aconteceu na Coreia do Sul pode ser apenas o começo de algo muito maior. Não se trata de um acidente comum. E se você já suspeitou que há forças invisíveis que estão manipulando a realidade à sua volta, então esse vídeo vai mudar tudo o que você pensa sobre controle, tecnologia e também, é claro, o futuro da humanidade. Em outubro de 2022, o mundo assistiu chocado a uma tragédia que aconteceu durante as celebrações do Halloween. Isso ocorreu no bairro de Itaewon, em Seul. A explicação oficial? Um tumulto causado por conta de superlotação, resultando na morte de 159 jovens, além de centenas de feridos. Mas há algo profundamente errado com toda essa história. E agora, novas evidências estão expondo uma possibilidade perturbadora: a de que Itaewon tenha sido palco de um experimento de guerra psicológica com o uso de armas invisíveis. Testemunhas relataram sintomas estranhos minutos antes do caso: ansiedade extrema, tontura, vertigem, sensação de desconexão com a realidade. Nenhuma explosão, nenhum som audível que justificasse o pânico. Apenas um comportamento coletivo irracional e abrupto, como se algo tivesse alterado a consciência da multidão inteira. O que muitos não sabem é que tecnologias para induzir esse tipo de estado mental já existem e estão sendo testadas em ambientes urbanos. Estamos falando exatamente de armas eletromagnéticas e também, é claro, armas sonoras. Elas foram desenvolvidas durante a Guerra Fria por potências como Estados Unidos, Rússia e China. O cérebro humano opera em frequências elétricas específicas, e essas frequências podem ser moduladas externamente. Pode-se induzir medo, confusão, desorientação e até mesmo pânico. Documentos desclassificados mostram que desde os anos 70, programas secretos como o MKUltra e pesquisas soviéticas investigaram o uso de micro-ondas, radiofrequência e pulso eletromagnético para alterar o comportamento humano. Em Itaewon, tudo se encaixa com essa questão. Frequências de baixa intensidade podem ter sido direcionadas para a multidão a partir de antenas próximas do local, ou até de drones, ou quem sabe até mesmo de veículos no entorno. Estas ondas não deixaram vestígios visíveis, mas elas afetam diretamente o sistema nervoso central. E sabe o que é mais assustador? Nenhuma investigação oficial considerou essa hipótese. Mas tem muito mais coisas além disso. Algumas testemunhas relataram ouvir sons de dentro da cabeça,
algo compatível com a tecnologia conhecida como Voice to Skull, que transmite sons diretamente para o cérebro, sem uso de alto-falantes. Esta técnica já foi testada por forças armadas. E não só elas, as agências de inteligência também. Agora imagine uma multidão recebendo impulsos subconscientes de pânico, de medo ou de desespero, sem saber o que realmente está acontecendo e que isso é manipulado. A tragédia na Coreia pode ter sido o laboratório perfeito. Centenas de pessoas concentradas em um ambiente controlado, sob o pretexto de um feriado. E você veja, em um país altamente vigiado. Um campo de testes vivo, onde os efeitos dessas armas poderiam ser avaliados com extrema precisão. O comportamento das vítimas, os relatos dos sintomas e também a ausência de causas físicas imediatas apontam para algo muito mais profundo. E se não for só em Itaewon? E se outros eventos que pareceram surtos de pânico coletivo, reações exageradas em multidões, mas se também esses tiveram origem tecnológica? E se já estivermos vivendo em uma era onde as armas invisíveis estão sendo usadas não para destruir cidades, mas para controlar pessoas, hein? Silenciosamente são eficazes, elas não permitem resistência. As armas sonoras também entram nesta receita. Dispositivos como o LRAD, Long Range Acoustic Device, já são usados para dispersar as multidões com ondas de som que causam dor intensa, desorientação e náuseas. Mas versões mais discretas e sofisticadas destas tecnologias podem operar em frequências infrassônicas. Elas são inaudíveis para o ouvido humano, mas são devastadoras para o corpo e para a mente. A pergunta que você deveria se fazer agora é: se essas armas já estão em operação, por que não estariam sendo testadas em ambientes reais? E se a histeria lá na Coreia do Sul foi induzida artificialmente? E quem sabe com o objetivo de medir reações, avaliar parâmetros e até ajustar estratégias de dominação mental em massa? Tudo isso está se conectando. A era da guerra física está sendo substituída pela era da guerra psicológica. A batalha não será mais travada com tanques ou balas, mas com sinais, frequências e até comandos silenciosos. E o campo de batalha será a mente humana. O que mais pode estar sendo planejado? Quem são os responsáveis por esses experimentos? E o mais inquietante, quais serão os próximos alvos? Se o que aconteceu foi mesmo um teste, então estamos diante de um alerta, um ensaio para eventos ainda maiores, uma amostra do que pode vir a ser um novo método de controle populacional, onde ninguém percebe que está sendo manipulado, mas todos reagem de forma esperada. E não é só isso, viu? Isso não é ficção, isso não é exagero. Os dados estão todos aí, as tecnologias existem, os testes foram documentados e a população continua sem saber o que de fato está sendo testado sob seus olhos. Ou melhor, sobre suas mentes. Quer saber a verdade completa? Quer entender como essas armas funcionam? Onde estão sendo aplicadas e o que pode acontecer muito em breve? Então você precisa acessar o e-book Verdade Oculta Volume 2. Nele revelamos informações inéditas. Estão conectados os pontos com documentos reais, depoimentos, patentes e projetos sigilosos que agora estão vindo à tona. Este assunto sobre o Halloween na Coreia do Sul é apenas um dos 30 capítulos tratados no e-book. Mas atenção, viu? Esse conteúdo está disponível por tempo limitado com preço promocional de lançamento. E acredite, se você chegou até aqui, você já percebe que algo está errado com o mundo. Mas o que vai acontecer em breve é ainda mais perturbador. Se quiser entender o que vem por aí e como se proteger, não espere que te contem depois. Adquira agora o e-book volume 2 clicando no link que está na descrição aqui do vídeo. Prepare-se! É isso mesmo, é verdade. Deu uma respirada, né? Porque o programa vai passar aqui das 8 da noite, vai passar das 9, nós vamos em frente aqui, porque a coisa aqui tá bem quente, ó. E o nosso livro tá saindo bastante, o pessoal tá gostando muito, vale a pena dar uma olhada, link na descrição aqui, viu? Olha aqui, gente, há muito tempo o Rubens tem falado aqui a respeito do CRISP, da tecnologia CRISP, não é verdade? Não sei se você já ouviu em outro lugar também antes de mim, mas desde 2015, mais ou menos 2014, que nós viemos aqui através do canal Verdade Oculta,
denunciando essas questões envolvendo a edição genética, não só de seres humanos, mas edição genética de plantas, animais e até de alimentos, tá certo? Edição genética que é o futuro, não só da humanidade, que eu não sei se vai ser humano nessa época, mas também da comida e da alimentação. E tudo, o que eu quero mostrar para você aqui, e é importante você prestar atenção, é a embalagem, Olha só, se você tem canal no YouTube, você já deve ter recebido do YouTube várias dicas de que a miniatura do seu vídeo é o seu cartão de visitas, é o rótulo. É ele que tem que chamar a atenção para as pessoas clicarem nele. Não é assim? Né? Você que tem canal no YouTube sabe disso. Tá certo? Que o YouTube fica sempre repetindo para quem tem canal, para colocar uma miniatura que se destaque. Uma miniatura que faça com que a pessoa clique nela. E tem que ser uma miniatura autêntica, não pode ser de outra forma, que aí você fere as diretrizes do YouTube. Mas de qualquer forma, o que eu estou querendo dizer para você é que a embalagem do produto ela conta alto. Aqui, por exemplo, eu estou vendo a embalagem da manteiga Tourino. Aí tem um touro ali muito bonitinho, com a língua para fora, né? A manteiga Tourino, que é o suporte aqui da câmera. É o pote de manteiga. Então, quer dizer, a embalagem, gente, é algo que precisa ser bem feita para as pessoas comprarem o produto. E você sabendo disso, você precisa entender que qualquer produto que eles querem colocar no mercado, mesmo que não seja um produto aparentemente comercial, vê se você entende, é uma notícia, mas ela vem embalada em papel de presente, porque faz parte do contexto da propaganda. Então você tem empresas de mídia que fazem aquela propaganda que é o tijolo, que é aquela propaganda quadradinha que aparece nas páginas, tá certo? Mas o principal que entra dinheiro na mídia é a matéria paga. Isso é televisão, isso é rádio, isso é jornal, isso é em todo lugar. É a matéria paga, a que é mais cara e a que vende mais. Você entendeu ou não? Então, do mesmo jeito, quando você vê matérias desse tipo, elas não são matérias em si. Elas são propagandas de algum produto que vai gerar lucro para alguém. Neste caso, você para observar, e é isso que o Rubens faz aqui a vida toda. É te dar o anzol, a linha e a vara para você pescar. É te dar ferramentas de entendimento, capacidades analíticas que um comunicador tem. E neste caso, o Rubens, como comunicador, passa para você. Então, quando você vê, por exemplo, a CRISP, bebê com doença rara, é o primeiro paciente do mundo a receber terapia de edição genética. A criança que passou os primeiros meses de vida no hospital tem uma condição que leva ao acúmulo de amônia no organismo. E aqui está a foto do bebezinho lindo, né? Todo mundo gosta de ver uma criança, tá ali com os aparelhinhos no rosto, né, para poder manter ele vivo. E ele recebeu como terapia CRISP, que salvou o bebê com deficiência de CPS1. Então você vê, gente, que o que eu quero dizer aqui é: os caras que preparam essas divulgações, eles não são pessoas comuns como eu, como você. Eles são pessoas que têm uma doutrinação, um aprendizado, que têm uma estrutura de conhecimento baseada em anos e mais anos de estudos, para poder levar as pessoas a entenderem de um jeito que não tem como dizer não. É uma criança, é um bebê, é um recém-nascido, quem vai dizer que está errado? E não está errado. Vê se você entende. É igualzinho falar de El Salvador. Pô, o cara acabou com crime. Não tem mais crime na rua. É o país, hoje, que é um país pequeno, é o país mais seguro do mundo. Em 2 anos. Entende? Então, como é que você vai falar alguma coisa contra isso? Não tem argumento contra uma coisa dessas. Mas o problema não é esse, é o princípio da coisa. Vê se você entende. A questão que norteia isso é que é o problema. E que é muito mais sério do que a solução momentânea. É isso que as pessoas precisam entender. Por isso, eu vou assumir um compromisso aqui com você. Eu vou preparar essa semana um material extenso, mais extenso mesmo. Um material extenso sobre esse tema. Para você entender de A a Z e tirar a sua conclusão. Eu não vou te convencer de nada. Eu vou te botar a par dos elementos que compõem. Vê se você entende. Estamos aqui no dia 25 de maio. Eu vou pedir a Madinha para me lembrar amanhã.
Eu tô até sem eu fiz aqui uma basezinha nova de concreto com meus equipamentozinhos e tá secando. Mas assim que secar, e eu aqui falo tudo, não tem jeito. Eu sempre fui muito franco, aberto com as pessoas, ainda mais com você que me acompanha, gosta de mim, me ajuda financeiramente. Eu tenho que ser assim sempre. Então tem uma basezinha de concreto ali que eu fiz, que não secou de ontem para hoje, pensei que ia secar, não vou botar no sol para não rachar. Mas se secar amanhã, eu já começo a fazer amanhã mesmo. Eu vou fazer aqui um apanhado de A a Z, completo, uma coisa realmente refinada para você entender os meandros disso tudo, sem expressar opinião, apenas te colocar a par. Aí você vê se o que parece perfeito no primeiro momento, o que pode acarretar depois, entende? Então, da mesma forma, gente, o mundo é azul, as borboletas estão todas voando nas flores, as abelhas estão tirando pólen e estão fazendo alimentos para nós, e quem rege o mundo está trabalhando tudo em função dessa natureza e está tudo uma maravilha. É a música do Louis Armstrong. It's a wonderful world. É um mundo maravilhoso. Só que o mundo maravilhoso não acontece nem no país das fadas. Então tudo tem segundas intenções. Então se você imagina, se o mundo é the wonderful world, lá do Louis Armstrong, perfeito. Pô, imagina a tecnologia CRISPR, que de hoje, dia 25 de maio de 2025, até o último dia da existência, for utilizado para dar saúde para bebês, para trazer saúde para as pessoas, para poder melhorar a vida das pessoas. Então, a gente abraça. Mas você não sabe o que está por trás da tecnologia CRISPR. Eu não tenho como fazer tudo de uma vez, nem Deus consegue. Só o Pai consegue, mas a gente não é Deus para conseguir, né? Fazer tudo de uma vez. Então não tem como fazer uma agora sobre a CRISPR, mas a gente deixa para o mês que vem. Amanhã eu pego nesse aí para mostrar para você o que, como exemplo, é o Salvador e ainda anexado a outros movimentos que houveram antes, tá certo? De seleção não natural, mas a seleção organizacional, para você ver o que está acontecendo. E essa da CRISPR, eu empurro para o mês que vem, para final de junho ou julho, tá bom? Essa embalagem, ela é muito perigosa. Porque como a embalagem bem montada, as pessoas dizem, Amanda, isso é maravilhoso, é isso que nós queremos, é o que nós precisamos. Só que depois, no segundo momento, a intenção verdadeira e principal não era exatamente essa, era o que rendia mais, ou que favorecia mais um processo que está em andamento. Vê se você entende. Existe um processo em andamento no mundo. De 2023 para cá, começou um processo que eles estavam esperando milênios, para décadas, centenas de anos na dinastia deles para conseguir alcançar. E depois de 2020, 2023 é o ano base, eles conseguiram fazer algo que começou agora, há 2 anos atrás, e que vai culminar em 2030, entende? Que vai estar formatado em 2030. E esse algo, ele tem, vamos dizer assim, aspectos que vão de A a Z do cotidiano da vida das pessoas. É uma transformação sem precedentes na raça humana, mudando todos os conceitos, mudando tudo. Essa é a abordagem que eu faço bem ampla, olhando de lá para cá, porque aí eu consigo passar para você. Se eu olhar daqui para lá, eles não deixam. Eu tenho que olhar de lá para cá, é uma distopia. É algo feito como Bravo Mundo Novo, o Big Brother, 1984, Eles Vivem. É algo feito de lá para cá. É nesse jeito que a gente consegue espaço para poder mostrar, entende? É assim que a gente tem caminhado. Agora, se você parar para ler melhor essas notícias, você vai ver tanta propaganda aqui no meio e coisas que ninguém resiste, né? Que é uma criança, um bebê, coisas maravilhosas, né? E aí sempre carregada de muita, mas muita propaganda. Mas muita propaganda mesmo. E no final, as pessoas vão abrir os braços querendo uma tecnologia moderna que chama edição genética. Nessa nova tecnologia chamada CRISPR. A palavra é complicada para pronunciar porque ela tem um P e um R junto. SPR no final, né? São 3 consoantes ali agarradas. Na verdade é uma palavra de 6 letras, sendo 5 consoantes e só uma vogal no meio. Para nós que somos aqui latinos, é um tipo de palavra meio difícil de se pronunciar. Mas é isso aí, é o CRISPR, né? A gente fala assim para poder conseguir chegar até você a mensagem. E
já falei muitas vezes sobre esse CRISP aqui, você sabe disso, quem acompanha o trabalho aqui já viu, né? E vale a pena a gente botar o olho. O programa não está acabando não, vamos em frente. Olha aqui, ó. Smart Sampa tem ampla aprovação, você viu lá a porcentagem, né, de aprovação da sociedade, e pode ser adotado por cidades da Grande São Paulo. É porque esse tipo de tecnologia ele cabe bem em cidades grandes. São Paulo tem Campinas, tem outras cidades enormes lá, e é claro que vai se expandir. E eu não tenho dúvida que quando chegar aquela hora em que as pessoas, para sair de uma cidade para outra, vão precisar de um passaporte, seja sanitário ou não, mas já vão estar tudo preparado para aquele momento, viu? É um momento interessante, porque várias tecnologias vão convergir para isso, para essa questão das pessoas saírem ou não da cidade. Quando chegar 2031, mais ou menos, e aqui a gente está baseando a data, em que a propriedade de automóveis não será mais inerente a qualquer pessoa que tenha dinheiro para comprar, mas aqueles que terão autorização para ter um automóvel, isso vai mais ainda facilitar o controle de pessoas que deixam uma cidade para entrar em outra. Vê se você, mesmo dentro de um país, porque John Lennon cantou isso em 73. Os muros dos países vão cair. A governança mundial, se você for ler aquela matéria que nós mostramos aqui hoje, se você for ler a matéria do Tratado Pandêmico da ONU, tá certo? Tratado Pandêmico da ONU. Se você for ler aquela matéria, você vai ouvir a palavra ali, governança mundial, umas 3 ou 4 vezes. Quando você vê também o depoimento do Salomão a respeito do Código Civil que abre brecha para a eutanásia e para a morte assistida no Brasil, você vai ver também a citação de governança mundial. Tá certo? Então, governança mundial aponta para quê? Para um governo único. Um governo único que vai ter o quê? Isso aqui está nos nossos vídeos que estão aqui no canal. A identidade digital mundial. Uma identidade única para a pessoa no mundo todo. Uma identidade que você pode ter ela agora e pode perdê-la, como perde uma carta de motorista. Tô te falando, cara. Vai vendo. Eu estou em 2035 olhando para trás por força da necessidade, não é porque eu quero, não. Porque senão não passa. Vê se você entende. Eu penso que as pessoas podem tentar compreender a coisa. Tá tudo isso nos vídeos que nós lançamos no canal. Imagina você ter uma identidade, um número, que é reconhecido como seu número pelo General Supremo, cara. Você vai pensar, poxa, até o General Supremo me conhece, eu tô famoso. Eu tô uma pessoa importante porque o General Supremo me conhece. Eu tô com um número aqui apropriado, submisso ao General Supremo. Não queira pensar, imaginar, supor que coisa nociva, triste para a existência eterna é estar nas mãos do General Supremo deles, cara. Entende? Mas está caminhando para isso. Está caminhando exatamente para essa direção. Com a questão de identidade digital global. E ainda não é temporária, mas vamos dizer assim, enquanto o seu score social está lá em cima. Porque quando o score social desce, a validade já não é mais a mesma. O documento seu, se vale 10, ele passa a valer 8, 7. Para muitas coisas ele não é aceito. E depois não é aceito para nada, você é tirado dos processos. Simplesmente. Não estou falando agora no período em que tem 8 bilhões de pessoas no planeta, não. O prato do capeta é pior, o sabor é pior do que você imagina. Entende? O valor nutritivo da comida do capeta é 100 abaixo de 0. Isso é depois ainda daquela coisa que você sabe. É pra quem ficar ainda. O negócio pensa que é pior, mas é o pior do pior. Tá igual a igreja católica. Não peca não que tu vai pro inferno. Aí o cara pecava, passou um tempo aí, já tá todo mundo pecando, padre, vamos mudar de ideia. Não, pecar e ir pro inferno é pouco. Você vai primeiro passar pelo limbo. Aí passa mais uns anos, a igreja católica perde um pouco do poder de conduzir as pessoas no pensamento. Ô padre, ô bispo, ô papa, o pessoal já não tá mais aqui, o pessoal tá pecando adoidado aí contra a gente aqui, tá fazendo dissidência, tá sendo herege. E não estão mais só querendo saber de inferno e limbo, não. Bota eles no purgatório, porque antes de ir pro inferno ainda tem o limbo, ainda tem o purgatório, vai sofrer, vai penar. Isso aqui tá igual a igreja católica, cara. Tá igual aquela época, entende? Pensa que a coisa é ruim, mas ela é pior do que ruim.
Porque não passa exatamente por quem está aqui hoje, passa por quem estará. E são poucos, viu? Foto de empresário de São Paulo que sumiu após reunião de trabalho no interior é inserida no Smart Sampa. Ué, o Smart Sampa, a Silvinha falou, mas Smart Sampa não era só para poder pegar as pessoas que são foragidas da polícia, né? Isso tudo. Agora a pessoa desapareceu também, está lá no Smart Sampa. Quem é que vai estar lá futuramente no Smart Sampa sendo procurado, hein? Será que é aquele que não pagou o IPVA, o IPTU, o IPTR ou qualquer outra taxa para o governo? Será que também vai estar também contemplado nessa divulgação? Natura anuncia demissão em massa, 25% da equipe da Avon será cortada. Não. É contratar algoritmo, contratar robô, cortar, desligar pessoas, é uma palavra nojenta, né? Mas vai fazer o quê? O mundo está caminhando para isso. Pessoal que tem ainda seu emprego pode levantar as mãos para o céu, porque ainda tem as mãos para levantar também, porque senão a coisa está ficando cada vez mais encardida, né? Vê essa matéria aqui que eu já nem sei qual é, só. Tá aqui, só tem que assinar para poder. Walmart demite cerca de 1.500 funcionários da sua equipe de tecnologia. 1.500 da Walmart. Quantas notícias de demissões aparecem, né, Silvinha? Né, Carlinha do O e Márcia Barata. Essa aqui é do Brasil, ó. BRICS aprova declaração e avança em agenda industrial sustentável com foco em tecnologia e pequenas empresas. O foco da BRICS está em tecnologia e foco nas pequenas empresas. Tudo para ter conformidade com o desenvolvimento sustentável e a Revolução 4.0. Então vai vendo. As contribuições revelam um consenso em torno da urgência de promover uma nova revolução industrial pautada na inovação, equidade e sustentabilidade, em que a tecnologia digital e a cooperação internacional desempenham papéis centrais. A 9ª reunião dos ministros da indústria do BRICS, realizada em Brasília nesta quarta-feira, marcou um novo capítulo na cooperação do grupo, com a aprovação de uma ambiciosa declaração conjunta, que reforça o compromisso com a governança global. Aqui também, ó, não é só lá não. Aqui também está falando em governança global, seu Mumu. Olha lá. Compromisso com uma governança global mais inclusiva e sustentável. Governança global. Fala sério. Quando você era ainda criança, que você andava de velocípede, você ouvia falar nesses termos, nessas termologias? Governança global. Rapaz, sob a presidência brasileira, a aprovação da declaração reafirma o papel estratégico do BRICS como motor de uma ordem internacional mais equilibrada. Equilibrada em favor de quem? Quem desequilibra o planeta, hein? Qual é o equilíbrio que eles querem, afinal? É bom pensar nisso. Os ministros destacaram inovação e digitalização industrial como avanços para desenvolvimento sustentável, geração de empregos, segurança alimentar e energética, combate à mudança climática. A indústria 4.0 foi apontada como ferramenta essencial para a transformação produtiva, especialmente entre pequenas e médias empresas, peças-chave nas economias dos países do BRICS. Preparem-se, né, quem tem pequena ou média empresa, porque, pelo jeito, a coisa vai ficar pior ainda. Maior fábrica da Coca-Cola no mundo será construída no Brasil e criará 338 empregos. 1.500 no Walmart, mais um catatal de gente lá na Avon. E aqui a Coca-Cola vem para cá para o Brasil, que já está aqui, né, há muito tempo, você sabe. Mas vai criar a maior fábrica aqui no Brasil, porque aqui tem água que não acaba mais, né? Aqui tem a Alter do Chão, aqui tem o Aquífero Guarani, no sul do Brasil. Aqui tem também o Parque dos Buritis, que já pertence à Coca-Cola, sabia? O Parque dos Buritis é da Coca-Cola. E quem sabe não é lá no Parque dos Buritis que ela vai criar essa fábrica aí dela, a maior do mundo, para usar água brasileira, água bruta. Eles pegam água bruta do rio. Onde tem uma fábrica da Coca-Cola, eles desviam do rio água bruta. A água do próprio rio, da natureza, independente dela ter que passar ou não por uma estação de energia, de geração de energia, independente disso, ela vai para a fábrica da Coca-Cola. É desviada para a fábrica da Coca-Cola, tudo legal, porque o governo autoriza. Então você vai vendo, né? A legalidade como funciona em função de quem manda no planeta. É fácil demais conseguir um laudo, uma documentação, uma autorização para usar água bruta do rio. E a Coca-Cola vem para cá
para gerar 338 empregos. Não sei se é para ser humano ou para algum algoritmo contratado. Fast food chinesa, maior que McDonald's, chega ao Brasil com investimento bilionário. Então, além do McDonald's, do velho McDonald's, agora também tem outra fast food chinesa vindo para cá com a carga toda. E o brasileiro agradece porque comer porcaria é o que o brasileiro mais gosta. Comer essas porcarias. Tu vai no mercado, parece uma farmácia. Tem mais produtos de laboratório do que da fazenda. Aliás, a fazenda não tem mais quase nada, que eles não deixam. Já estão falando agora de terrorismo agrônomo. Terrorismo agrônomo. É uma terminologia que eles usaram. Hein? A pessoa que trabalha no campo vira terrorista. Porque ofende o meio ambiente, agora é terrorista. Cara, é um disparate tão grande. É algo assim tão invertido que olha pra cá. Olha ali, cara. Brincar de boneca é coisa saudável. Eu penso, até hoje, com a minha 60 anos de idade, que eu vou fazer ano que vem, né, 60 anos, eu penso que é salutar para qualquer criança brincar de boneca. Mas boneca para fazer papel de filho, meu pai, estão transformando o país num local, um sanatório. Isso não é natural. Isso aqui é lei. O Rio de Janeiro aprovou a lei. Mamãe de bebê, chamar uma boneca de bebê, chamada em inglês ainda reborn, renascido, reborn. Mamães de bebê reborn estão comemorando a nova lei da justiça brasileira. Que é isso, cara? É fim do mundo uma coisa dessas. Rapaz, eu na verdade, se eu fosse criança para ter uma boneca dessa, eu teria medo. Agora, pessoa adulta, o negócio de boneca, e na lei favorecendo isso... Rapaz, é aquela velha história daquele cantor paulista, né? Para o mundo que eu quero descer, porque a coisa tá ficando para lá de Bagdá. Sem luz, sem internet, cientista aponta risco de apagão mundial em 2025. Mas não é aquele apagão ainda não, fica tranquilo. Talvez seja algum teste, alguma coisa, mas não aquele apagão. Quando aquele apagão vir, meu irmão e minha irmã, aí é Zé Fini, viu? Estados Unidos dispara o laser mais poderoso do mundo, uma potência de 2 quatrilhões. É coisa de tio Patinhas, 4 trilhões de watts. 100 vezes maior do que todo o consumo elétrico do planeta. A ideia desse laser, segundo eles lá, é para mexer com as questões envolvendo física quântica, né? Aceleração de partículas, esse tipo de coisa. Agora, o laser tem um nome inusitado. O laser que existia até agora era o Hércules. Olha se você percebe o macete. O laser mais poderoso que existia chamava-se Hércules. Agora, o laser atual chama-se Zeus. Zeus. Porque ele é o máximo que pode se chegar. Então Zeus é o deus do Olimpo, é o rei dos deuses, é o maior deus do mundo, é a letra Z do alfabeto. Por que a letra Z é a última? Porque representa Zeus. A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, R, P, Q, S, T, o Z. O Z é o último, é o de cima, é o topo, é o Zeus, tá certo? Então tá aí, ó. O Zeus é o nome deste laser super potente, é o mais poderoso dos lasers, chama-se Zeus. Então você vai vendo que essa nojeira de questão de idolatria e deuses lá do Olimpo, você vê que eles nunca abrem mão disso, não é verdade? Sempre nessa daí, ó. Estados Unidos dispara o laser mais poderoso do mundo. Dá um aviso aqui o pessoal que já é membro do canal, já está disponível o nosso programa de quarta-feira que vem. O programa tá muito bom, hein? Quarta-feira que vem, um programa sensacional, vale a pena você assistir aqui no nosso canal Verdade Oculta. É quarta-feira às 8 da noite. Quem é membro do canal, quem é patrocinador, já assiste hoje mesmo. É só acabar o programa aqui, pode ligar lá para assistir, tá bom? Então, a última de hoje aqui, mandado pela Silvinha e pela Márcia Barato. Eu agradeço muito essas meninas maravilhosas que mandam matérias para mim aqui pro nosso canal, sempre para poder fazer com que o canal aconteça, com que o canal passe aqui essas matérias que nós passamos. O Célio Serafim, obrigado pela ajuda, estudante de inglês, Dima Silva, Stefan Silva, João Batista, Carlos Alberto Custódio, Eliana Gomes, Adalberto César, Emanuel Bento e Antônio José Queiroz, ajudando a gente no programa de hoje. Muito obrigado. Guerra ao RBN, ofensiva do governo da Espanha contra aluguel turístico em meio à crise de moradia. Essa matéria aqui é o seguinte, é a última matéria de hoje. Lá na Espanha, tomara que a lei não seja copiada no Brasil, o governo está proibindo a pessoa de alugar apartamento, alugar casas para temporada onde é local turístico. Vê se você entende. Você é dono da casa? É. Você é dono do apartamento? É. Mas a lei
na Espanha, diz que você não pode alugar a sua casa se ela for de um local de turismo. Porque aí o turista tem que ir para a rede hoteleira, porque senão você prejudica a rede hoteleira. Então, as características de um aluguel, se é um local considerado ponto turístico, as características do aluguel não permitem que você que tem um apartamento, uma casa, que você alugue a sua casa, cara. Hã? Não, pensa se uma lei dessa pega no Brasil. As pessoas que investiram numa casa, investiram no apartamento em uma área em que há grande, vamos dizer assim, volume de pessoas que queiram alugar para temporada, para estação cheia, essas coisas, você não poder alugar porque você não é hotel. Então não pode, você pode alugar sua casa em qualquer lugar, menos se sua casa ou seu apartamento for numa região turística. É a lei na Espanha. Então você observa que a lei é uma forma legal de te tornar ilegal. Porque se você tem uma casa e é lícito você fazer essas coisas de alugar sua casa, por que sendo uma casa em local turístico você não pode alugar? Vê se você entende a opressão, a pressão, o terror que eles fazem em cima da população. Não é pouca coisa não, gente. É algo assim nocivo, terrível. E se você souber o que eles estão preparando para essa revolução que começa a acontecer em 2023, se acentua em 2024, toma forma em 2025 e começa a ser implementada em 2026, você vai pirar. Tu vai pirar, tu não vai conseguir dormir mais. Melhor nem ver. Aqui o trailer do programa de quarta-feira. Está começando mais uma edição do Prepare-se 2035, uma série documental sobre o colapso da liberdade, a ascensão das corporações e o redesenho completo da humanidade. No programa de hoje revelaremos os bastidores sombrios de um plano meticulosamente traçado e cruelmente executado ao longo das últimas décadas. Um plano que alterou a estrutura da sociedade, eliminou direitos fundamentais e redefiniu o conceito de vida em comunidade. No primeiro bloco, voltaremos ao início do processo, a fusão silenciosa entre estados e megacorporações. Governos nacionais deixaram de existir como entidades soberanas e se tornaram o braço operacional de conglomerados privados. A democracia deu lugar à tecnologia corporativa. Você ainda vota? Sim, mas seus votos não decidem nada. A ilusão democrática permanece como vitrine, mas o sistema foi tomado de assalto. No nosso segundo bloco, revelaremos a digitalização total da humanidade, o fim do dinheiro físico, a centralização de todos os recursos em uma moeda digital controlada por inteligência artificial. Seus dados biométricos, seu histórico de navegação, seu comportamento diário, tudo isso se tornou uma nova identidade. Uma identidade que pode ser travada ou cancelada com um único clique. No terceiro bloco, cruzaremos o Ártico para mostrar a reabertura do cofre do fim do mundo. Lá, as sementes do passado foram preservadas. Mas agora quem decide o que plantar e quem vai comer são as mesmas corporações que promoveram a escassez global. O retorno à alimentação natural foi anunciado como gesto de esperança, mas para muitos representantes é apenas uma nova forma de controle alimentar. E para engrossar mais ainda o caldo, David Rockefeller voltou sob forma de holograma alimentado por um computador quântico que preservou sua consciência. O magnata do século passado agora reaparece como símbolo da continuidade do poder e da eternidade das elites. No quarto bloco, voltaremos ao início da seleção populacional. A década de 20 marcou o início da classificação dos indesejáveis. Imigrantes, presos, pobres, doentes crônicos, grupos minoritários, todos lentamente catalogados, deslocados, isolados e descartados. Mostraremos que a TV, a escola e a religião foram usadas para convencer as massas de que seria melhor assim, de que o mundo deveria ser mais limpo, mais eficiente e mais homogêneo.
enquanto isso acontecia, outra lei avançava discretamente: a morte assistida. Primeiro apresentada como direito individual, depois usada como política de Estado e, por fim, como mecanismo de redução seletiva da população. Mas não acaba por aí. Ainda nesta edição revelaremos o colapso de mais um símbolo da liberdade: o direito de possuir carros. Desde 2031, nenhum cidadão comum pode ter mais um veículo próprio. A locomoção se tornou um serviço exclusivo das 5 megacorporações dominantes. Carros movidos a energia renovável, 100% autônomos, controlados por inteligência artificial. O discurso: preservar o planeta, reduzir o CO2. Mas a verdade é outra: eliminar a autonomia, vigiar a rota, restringir o deslocamento. Prepare-se, porque as próximas revelações são ainda mais desconfortáveis, já que o que está em jogo não é o futuro, é o presente que você ainda não percebeu que já foi tomado de nós. Parece brincadeira, né? Mas não é não, gente. A visão de 2035 para cá é como de 2010. 2010 era a visão de 2010, quando eu lancei o primeiro Prepare-se, para frente, não é verdade? E agora a visão é de lá para cá, para poder se enquadrar realmente no que as redes sociais pedem, ou pelo menos permitem, que é a visão da distopia, né, que se chama. É uma forma distópica. Obrigado, Edenilza, por ser mais uma membro aqui do canal. Participante, muito obrigado mesmo, que o nosso Pai Celestial abençoe, viu? Obrigado. Essa cornetinha aí é para avisar, para informar todo mundo que você agora é membro do canal. Pode assistir já esse documentário que nós passamos aqui um trecho, que é a abertura dele, é o off, né, do início. Já pode assistir agora mesmo lá no canal, viu? Aqui no canal, aliás, né, no Verdade Oculta. Viu, Edenilson? É só clicar lá que já está aberto para os membros. Aí, de quarta-feira, abre para todo mundo. Quarta-feira, às 8 da noite, as pessoas assistem normalmente. Gente, semana que vem, domingo, tem mais. Só se desilude quem se ilude. Agora é patrocinador. Ah, mais um patrocinador aí, ó. Só se desilude quem se ilude. Que bom, obrigado por ser patrocinador também. Engraçado, quando eu tô com essa tela aqui aparece. Quando eu tô nas outras não apareceu, mas vai aparecer na próxima semana, viu, gente? Vou colocar também nas outras telas, porque se tiver outra tela aparecendo, é importante que apareça também aqui a pessoa que fez um superchat ou a pessoa que se tornou membro, né, aqui do canal. Não é isso? Então, só se desilude quem se ilude. Vai lá assistir também o documentário de antemão, aberto já para quem é membro, que é uma força que a gente dá para quem dá força para nós mais acentuadamente. E todos dão força porque todos ajudam, todos colaboram, todos assistem, todos compartilham. Então, quarta-feira também todos assistem, né? Não só os membros. Edenilson, obrigado. Ismael, obrigado. Célio Serafim, estudante de inglês. Dima Silva, Stefan Silva, João Batista, Carlos Alberto Custódio, Eliana Gomes, Adalberto César, Emanuel Bento, Antônio José Queiroz ajudaram a gente no programa hoje. Silvinha, beijoca pra você, viu, minha queridíssima? E também a Márcia Barata, as minhas garimpeiras da notícia, que garimpam tanta notícia interessante pra nós aqui. Volto com você ao vivo, se o Pai permitir, domingo. Mas amanhã tem material aqui no programa, no canal. Depois da manhã também tem. Quarta-feira tem. Quinta-feira tem. Todo dia, tá bom? Tem vídeo novo aqui no Verdade Oculta. Chegou de novo a época de muitos vídeos no canal, porque você merece. E agora patrocinado e monetizado, o Rubens fica mais animado ainda. E é de se compreender, porque também você também ficaria, não é verdade? Então, obrigado aí por tudo, que o nosso Pai Celestial abençoe rica, poderosa e abundantemente, com toda a sorte de bênção nos locais celestiais. Obrigado, amadinha. Fala tudo, fala mesmo, fala Rubão. Olhos na tela de noite, canais do YouTube me envolvem, segredos que a vida esconde. Em cada clique me encontrei. Rubens fala, eu escuto. Cada palavra um minuto. Verdade oculta na tela. Revela tudo sem sequela. Segredos na tela, brilhando no escuro. Tudo é real, nada é puro. Cliques
e visualizações, histórias de milhões, verdade sempre oculta, mas aqui ela resulta. Ritmo eletrônico no ar, segredos que vão revelar. Rubens nos mostra o caminho, no YouTube faço meu ninho. Segredos na tela, brilhando no escuro. Tudo é real, nada é puro. Rubens fala, eu escuto, cada palavra um minuto. Verdade oculta na tela, revela tudo sem sequela. Segredos na tela, brilhando no escuro. Tudo é real, nada é puro. Cliques e visualizações, histórias de milhões, verdade sempre oculta, mas aqui ela resulta. Ritmo eletrônico no ar, segredos que vão revelar. Rubens nos mostra o caminho, no YouTube faço meu ninho. Segredos na tela, brilhando no escuro.